Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o Sermão do Monte, onde Jesus apresentou várias coisas importantes para o cidadão do reino de Deus. E uma das coisas que ele apresentou e que nós vamos ver hoje é a questão do hábito de fazer julgamentos. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para lermos algumas das passagens que temos como base para esse estudo. Importante também nós pedirmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você para fazer isso nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo, que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada um que nos acompanha. Te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Vamos então, a nossa leitura se encontra em Mateus capítulo 7 e vamos ler do verso 1 ao 5. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Uma das práticas dos líderes religiosos no tempo de Jesus era se enaltecer aos olhos dos outros. Eles gostavam de fazer boas ações em público, desde orações até dar dinheiro aos necessitados. Gostavam também de se mostrar como cumpridores das leis e das práticas religiosas. Como parte disso, era comum eles julgarem aqueles que supostamente não estavam cumprindo a lei. Vemos claramente um exemplo dessa prática no relato de Lucas, no capítulo 18, versos 1 a 12, quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Nela, o fariseu orava em público, em alta voz, dizendo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Interessante que esse comportamento de criticar e condenar os outros continua acontecendo no ambiente de muitas igrejas. Usualmente, isso ocorre com pessoas que se acham muito conhecedoras das Escrituras. Nesses casos, elas passam a condenar duramente aqueles que têm conduta ou conclusões diferentes sobre diversos temas, incluindo até mesmo coisas de importância secundária. O suposto conhecimento que tem das Escrituras e da doutrina é o que costuma tornar esses crentes pessoas críticas e orgulhosas. Geralmente, os críticos se interessam em julgar pecados que lhes são mais distantes. Muitas vezes, desprezam aqueles que lutam com as mesmas coisas com as quais eles mesmos estiveram lutando anteriormente. Tendo superado certos pecados, esquecem-se de sua propensão à fraqueza, achando que estão imunes de cair no mesmo pecado de novo. Com isso, tal qual os fariseus do tempo de Jesus, mantêm-se sempre prontos a julgar e condenar, enaltecendo-se e colocando os outros para baixo. Jesus alerta seus discípulos sobre serem duros e críticos em julgar. É possível que nesse trecho do Sermão do Monte, Jesus estivesse alertando seus discípulos sobre esse comportamento farisaico. Ao dizer-lhes para não julgar, para não serem julgados, ele não estava apenas criticando esse tipo de julgamento, mas está ensinando seus ouvintes a terem uma atitude correta de ajuda àqueles que tropeçaram ou estão lutando contra o pecado.
Ajudar quem tropeçou é quase sempre um processo delicado. Por isso, Jesus compara essa ajuda a um procedimento onde alguém com um cisco no olho precisa ser acudido. Uma primeira coisa que ele estabelece para quem vai fazer esse procedimento é evitar assumir uma disposição de julgamento. É o que ele diz em Mateus, no capítulo 7, verso 1 e 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgaram, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. No próximo quadro, será que esse mandamento de Jesus sobre não julgar significa que nunca deveremos julgar pessoas e situações? Esse versículo sobre julgamentos provavelmente é o versículo mais conhecido e menos compreendido da Bíblia, e aquele que é mais usado de forma errada. Muitos que nunca leram a Bíblia ou não sabem citar seus versículos conhecem esse em particular e até sabem citar parte dele de cor. Ele é frequentemente usado para dizer que nunca devemos julgar ninguém, mesmo os casos em que a pessoa estiver cometendo algum pecado de forma clara e inquestionável. No entanto, é importante observar que essa é uma interpretação errada desse versículo, pois a pessoa que está interpretando dessa maneira, está usando o versículo de uma forma solta, independente do seu contexto. Um princípio básico de interpretação da Bíblia é sempre considerar o contexto. Se uma pessoa retira um versículo da Bíblia e o utiliza fora de contexto, poderá fazer com que esse versículo justifique quase qualquer coisa. Há muitos exemplos sobre isso, mas eu trago apenas um aqui para a nossa reflexão, que encontramos, por exemplo, em Salmos capítulo 14, verso 1. Lá nós lemos o seguinte: não há Deus. Nesse caso, significa que a Bíblia está afirmando que Deus não existe? É óbvio que essa conclusão é um erro, pois, ao lermos o versículo completo, o texto mostra ele mesmo o contexto ao afirmar: diz o insensato, não há Deus. Em Mateus, no capítulo 7, verso 1, Jesus não está proibindo julgamentos em geral, até porque em outros textos, em vários textos, ele afirma positivamente sobre julgar. Em Mateus, no capítulo 18, versos 15 a 17, por exemplo, encontramos instruções claras onde Jesus nos diz como devemos tratar quando um irmão cai em pecado. Diante disso tudo, perguntamos: há coisas que podemos julgar e outras que não devemos julgar? O crente pode ou não julgar outra pessoa? Existem critérios bíblicos para resolvermos essa questão de julgamentos? Quais são esses critérios? Responderemos a essas perguntas, ou melhor, respondermos essas perguntas, nos ajudará em nossos relacionamentos e nos ajudará também a sermos diferentes dos fariseus, aqueles que se enalteciam passando por cima dos outros. Jesus vai ensinar seus discípulos a não julgarem ou hipercriticarem as pessoas. Vale observar que Jesus não quis dizer que seus discípulos deveriam aceitar condutas sem qualquer crítica. Ele não quis dizer que os líderes da igreja e autoridades civis estariam erradas ao julgarem os que estivessem sob a jurisdição deles. O que ele quis dizer foi que, se seus discípulos julgassem os outros, Deus os julgaria também, não como incrédulos, mas como filhos que precisam de disciplina. O mestre lembra que não caberia a seus discípulos fazerem o trabalho de Deus em julgar, até porque não poderiam fazer isso com precisão, simplesmente por não conhecerem todos os fatos. Jesus não condena fazer julgamentos de valor em escolhas ou discernir pessoas, coisas ou situações, mas sim o que ele condena é o hábito de criticar.
Esse tema é importante porque lá em Mateus, no capítulo 7, verso 1, esse texto costuma ser usado para intimidar cristãos a não se envolverem em julgamentos. Ou ele é usado para instigar tolerância referente a crenças e práticas errôneas e destrutivas. O curioso é que os que dizem não julgueis estão frequentemente entre os primeiros a julgar a Bíblia, alegando que ela é, por exemplo, politicamente incorreta. No próximo quadro, como fazer um julgamento correto sobre algo ou sobre alguém. A seguir, destacamos 4 princípios extraídos do Sermão do Monte que podem ser usados para responder essa pergunta. O primeiro princípio tem a ver com motivações. Quais são as suas motivações para julgar uma pessoa? Devemos considerar nosso coração quando apontamos os pecados e falhas dos outros. Estamos apontando os fracassos das pessoas porque a amamos genuinamente e queremos o melhor para ela, ou é por conta de raiva, orgulho ou inveja? Um sinal de que nosso julgamento está sendo feito por essas motivações tortas é se viermos a nos alegrar caso a pessoa fracasse ou seja penalizada publicamente. Às vezes poderá estar havendo um espírito de retaliação da nossa parte, que anseia espalhar e divulgar o fracasso dos outros. Esse espírito é frequentemente visto em fofocas. Por outro lado, o julgamento correto será aquele que eventualmente aponta falhas motivadas pelo interesse legítimo e amoroso de que a pessoa saia daquela crise ou resolva aquele pecado. Em 1 Coríntios 13, verso 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Além disso, o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 4:8, porque o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, a mensagem aqui é: não espalhe fofocas, nem fale mal dos outros pelas costas. Jesus, por sua vez, diz em Mateus, no capítulo 5, verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Semear fofocas e discórdias é o oposto do papel do pacificador cristão. Provérbios capítulo 16, 28, nos alerta dizendo: o perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores amigos. Segundo princípio que nós encontramos aqui: o que significa não julgar para não ser julgado? O que aprendemos aqui é que, se formos críticos, desamorosos e implacáveis em nossos julgamentos, Deus poderá nos julgar de forma equivalente. Por outro lado, se formos misericordiosos e amorosos na administração da justiça, Deus agirá da mesma forma conosco. Jesus nos ensina em Mateus, no capítulo 5, verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É bom lembrar que o julgamento guiado pela presença do Espírito Santo em nós tende a ser construtivo e é uma coisa que edifica, enquanto que o julgamento farisaico sempre é destrutivo, prejudica os outros e, em última análise, nos prejudica também. Se quisermos efetivamente ajudar aqueles que lutam com alguma falha, tropeço ou pecado, devemos evitar a todo custo o julgamento tipo fariseu. No próximo quadro, nós vemos os princípios 3 e 4, sobre como fazer um julgamento correto ou avaliar uma situação, né? Número 3. Terceiro princípio, que tem a ver com informações. Tenha cuidado ao julgar se não tiver todas as informações. As Escrituras condenam julgamentos precipitados. Provérbios 18:10 diz o seguinte: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. É interessante considerar que nas Escrituras, até mesmo Deus, que é onisciente e onipresente, busca reunir informações antes de pronunciar um julgamento final.
Na queda de Adão, lá no Jardim do Éden, por exemplo, Deus pergunta em Gênesis 3:11 se ele havia comido o fruto da árvore proibida, embora Deus soubesse a resposta. Com o caso da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus enviou anjos para ver se o que o povo estava praticando de errado correspondia ao clamor que Deus estava recebendo. Se Deus é onipotente e onipresente e reúne todos os fatos antes de chegar a uma conclusão, muito mais qualquer pessoa que pretenda fazer um julgamento íntegro e justo. Essa necessidade de se ter informações antes de julgar é especialmente relevante quando se ouve apenas um lado da história, feita por uma das partes em conflito. Qual o motivo de Jesus usar a ilustração do cisco e da trave no olho? O que ocorre é que, muitas vezes, nosso pecado e os pecados dos outros obscurecem a verdade. Esse é o motivo pelo qual Jesus usa essa ilustração. Outro ponto que nos leva a julgamentos de forma errada é quando tentamos nos colocar no lugar de Deus, julgando o coração e as motivações das pessoas. Por conta de nossos preconceitos, intenções pecaminosas e por não termos todas as informações, acabamos fazendo julgamentos questionáveis. Quando Deus julga, ele o faz de forma correta, porque ele conhece todas as coisas, incluindo os motivos dos corações e se as motivações ou intenções são boas ou más. Devemos nos lembrar disso quando formos julgar alguém ou alguma coisa e nos lembrar sempre de que Deus é o tribunal final. E também devemos nos lembrar que nunca deveremos entrar na jurisdição de Deus, quando tivermos que julgar alguma pessoa ou alguma coisa. Quarto princípio para nos ajudar a julgar de forma correta: busque concentrar-se nos fatos e evite julgar intenções. Um espírito crítico, muitas vezes, começa por atribuir aos outros as piores possíveis intenções, o que acaba levando a pessoa que julga para além dos limites de um julgamento razoável. 2 exemplos rápidos de julgamento que ilustram isso são: alguém que está julgando uma determinada pessoa fala assim, ele age dessa maneira porque ele acha que ele é bastante espiritual, ou que os outros acham que ele é ou não é espiritual. Ou então outra pessoa, ou a mesma pessoa vai dizer, aquela cidadã, aquela pessoa está agindo dessa maneira porque ela é orgulhosa ou porque ela é ciumenta. Como cristãos, devemos deixar os motivos do coração para Deus fazer o julgamento, pois ele é o único realmente qualificado para conhecer e julgar os motivos reais do coração das pessoas. No próximo quadro, vemos a questão da viga no olho do crente. Quando Jesus usa a analogia de uma pessoa com um cisco no olho e a outra com uma viga de madeira, ele indica como o pecado atrapalha ou mesmo cega nossa capacidade de avaliar e ministrar aos outros. Ambos os personagens dessa ilustração estão com um problema na visão, mas o curioso é que o maior problema está com aquele que tem a viga no seu próprio olho e tenta ajudar o outro. Muitas pessoas na igreja andam com uma trave no olho. As pessoas estão cheias de orgulho, muitas vezes, de raiva, de inveja e outros sentimentos negativos que as impede de ver corretamente. Nessa condição, quando criticam, aconselham ou mesmo interferem na vida de alguém, acabam machucando o outro ou piorando a situação por conta de sua cegueira espiritual. Muitos cristãos deixam a igreja desanimados ou feridos por causa de alguém que agiu de forma errada com eles ao tê-los julgado, sem primeiro ter se julgado a si próprio, removendo a trave do seu próprio olho. Mas como podemos remover as traves dos vários pecados que nos cegam? E com isso, podermos atuar positivamente na vida de quem precisa de ajuda. Destacamos a seguir
3 maneiras para fazer isso. A primeira maneira de remover a trave em nosso olho é que, para remover nossas traves, devemos avaliar constantemente os nossos pecados. Segundo os estudiosos do Novo Testamento, quando Jesus diz para considerarmos a trave em nossos próprios olhos, a palavra original grega do texto indica a ideia de meditação séria e contínua. É fácil abrir a Bíblia ou estar na igreja, ouvindo um sermão e sempre ficar pensando em como os outros precisam ouvir aquela mensagem ou ler certo versículo. Ao contrário disso, antes de aplicar aos outros a verdade que estamos ouvindo ou lendo, precisamos entender o que Deus está nos dizendo e aplicar a sua palavra a nós mesmos. Segunda maneira de remover trave no olho. Devemos contar com alguém mais experiente para avaliar nossos pecados e deficiências. Por causa de nossa propensão à cegueira espiritual, todos nós precisamos de alguém de sabedoria e de vida espiritual reconhecida para nos avaliar ou aconselhar em certas situações especialmente difíceis. Foi por isso que o profeta Natã agiu na vida de Davi, que andava segundo o coração de Deus, mas havia cometido um duplo pecado de adultério e assassinato. Terceira maneira de remover trave no olho. Importante, abandonar o que possa nos cegar. Dificilmente poderemos servir aos nossos irmãos na igreja se estivermos apegados a pecados ou coisas que não agradam a Deus. Devemos definitivamente confessá-los, esses pecados, e abandoná-los. As Escrituras dizem em 1 Tessalonicenses 5:22, abstenham-se de toda forma de mal. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão, onde abordamos a questão de que os olhos precisam de procedimentos cuidadosos. Qual o significado do cisco e da trave? O cisco mencionado no verso 3 se refere a qualquer coisa estranha e pequena que esteja no olho. Já a trave refere-se a um grande pedaço de madeira. Jesus novamente usou uma hipérbole, uma comparação exagerada para enfatizar o problema de criticar outra pessoa. A trave aponta para alguém crítico, que é crítico exagerado, caracterizado pela censura. Ter uma atitude correta é fundamental para julgar a si mesmo e as outras pessoas. Aqueles que são excessivamente críticos não são úteis ou amorosos. É contra isso que Jesus está nos advertindo. Ao considerarmos a analogia do procedimento nos olhos para remover o cisco, precisamos nos lembrar de sermos cuidadosos com aqueles que tropeçaram ou estão lutando com algum pecado. Se formos duros e críticos como os fariseus, só prejudicaremos os outros e perderemos a capacidade de ajudar nosso irmão, possivelmente fazendo com que ele até se rebele contra Deus. Em vez de acusadores como os fariseus, devemos tentar restaurar quem tropeçou. Em Gálatas, capítulo 6, verso 1, Paulo nos ajuda nesse tema ao escrever: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Esse texto reconhece nossa tendência de sermos duros com aqueles que estão em pecado ou lutam para sair dele e, por conta disso, nos chama a sermos brandos e cuidadosos. Parece que os crentes imaturos são especialmente propensos à dureza, pois Paulo não se dirige a eles, mas sim aos crentes que são espiritualmente maduros para que façam essa tarefa. Parte da razão pela qual a dureza é comum para os espiritualmente imaturos é porque eles muitas vezes não reconhecem seus próprios pecados e a própria vulnerabilidade. Como no passado superaram certos pecados, agora sentem-se confiantes e fortes, se esquecendo que, sendo vulneráveis, poderão acabar tropeçando.
Achar-se forte ignorando o risco de voltar a cair é, na realidade, uma fraqueza que os cega e os torna ineficazes no processo de ajudar alguém. O pecado que cometeram antes e que foi resolvido está agora sendo substituído por outro pecado, o da autossuficiência e o do orgulho, o que os leva a julgar os outros de forma errada. Em contraste, os crentes espirituais não são apenas espirituais por causa de sua capacidade de vencer o pecado, mas têm essa condição por conta de sua humildade. O fato de reconhecerem que são vulneráveis ao fracasso os aproxima ainda mais de Deus e os torna mais brandos e misericordiosos com os outros. Nesse estudo, vimos que Jesus não está proibindo julgamentos. O fato é que sempre teremos que enfrentar situações, incluindo nossas próprias atitudes, em que precisaremos realizar algum tipo de julgamento. Que isso seja feito com motivações corretas e que sempre sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E que, ao invés de sermos pessoas críticas com os tropeços de nossos irmãos, que tenhamos uma atitude de brandura, humildade e paciência. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Lembre de compartilhar com uma outra pessoa, mandando o link para que ela também aprenda ou acompanhe a nossa série de estudos que estamos desenvolvendo. No próximo quadro você vê o panorama dessa série sobre o Sermão do Monte. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!